Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje, a professora vai fazer uma revisão dos principais radicais orgânicos, né? Aqueles radicais ou raízes, como queiram chamar. Aqueles radicais com uma valência livre, ou seja, com uma retirada de um hidrogênio, e radicais com ligações saturadas, ou seja, ligações entre os carbonos, ligação simples. São chamados de alcoílas ou alquilas. Essa aula vocês já tiveram, mas vários alunos apresentaram dificuldade, então aqui vai uma revisão. Pensei numa outra estratégia. Essa linha verde aqui, que vocês estão vendo, né, a longitudinal aqui, ó, é uma cadeia carbônica, certo? Não coloquei os carbonos, mas vocês tentam imaginar que isso daqui é uma cadeia de vários carbonos. O que está pendurado nele são raízes. Então, vamos supor, aqui tem um carbono terciário, porque onde tem raiz tem carbono terciário ou quaternário. Beleza. Lembrando que raiz ou radical são compostos instáveis por ter uma valência livre. Então, esse aqui de um carbono só, o prefixo para um carbono é met. Esse aqui é o metil, porque ele tem essa valência livre. Dois carbonos, et. Por que a terminação é il? Porque tem essa valência livre. Prop, três carbonos, a valência livre está aqui. Propil, por que o N na frente? Porque é normal, a extremidade está nesse carbono aqui da ponta, poderia estar lá, estaria pendurado aqui. Então, se o radical está para cima ou para baixo, isso não importa. Se está para a direita, para a esquerda, também não faz diferença nenhuma, tá? Aqui nós também temos três carbonos, porém a valência está nesse carbono do meio. Por que então esse prefixo iso? Porque esse carbono tem uma raiz para cá e uma para cá que são iguais, uma para a direita e uma para a esquerda e são iguais. Então, isopropil, valência no carbono do meio. Aqui a valência do propil está na extremidade, ou nesta ou nesta. Então, a diferença entre N-propil e isopropil é a posição da valência livre. N-butil, but são quatro, valência livre na extremidade. O N porque na extremidade, ou nessa ou nessa, tá? Aqui, este é o sec-butil. Por que sec? Porque é um but, porque são quatro, sec porque está num carbono secundário. Pode estar nesse ou nesse aqui. Esses dois são secundários, esses dois são primários. Por isso, sec-butil. Por que isobutil? Iso vem de igual. Esse carbono aqui tem esta raiz para a direita, essa raiz para a esquerda que é igual, são iguais. E aqui está a valência livre nesse carbono, então isso é um isobutil. 1, 2, 3, 4, duas raízes iguais, a valência nesse daqui. E o terc-butil, porque esse carbono é terciário, a valência está nesse carbono que é terciário, tem 1, 2, 3 carbonos ligados a ele. Então é o terc-butil. Todas essas raízes que eu apresentei aqui são chamadas de alcoíla ou alquilas, porque são todos carbonos saturados de uma valência livre, retirada de um hidrogênio. Coloquei aqui embaixo também principais radicais orgânicos, arilas, ou seja, vem dos aromáticos. As duas mais principais, o fenil, valência livre, aqui está a cadeia principal, né? Vários carbonos aqui. Isso aqui é um fenil, porque a valência livre pode estar aqui, qualquer extremidade desse hexágono, certo? Isso é um fenil. E aqui a diferença do fenil para o benzil é que a valência livre do benzil não está no aromático, está nesse carbono aqui, tá? Então esse é o benzil. Dando sequência à nossa revisão de radicais, a gente vai fazer a correção dos exercícios postados na aula passada, tá? Vamos lá, então. Vamos virar a folha aqui. A professora tinha pedido para vocês fazerem a união entre raízes. Vários alunos apresentaram dificuldades, então, por isso essa revisão. E a correção com gabarito comentado. União entre raízes. Bom, primeira atividade, etil mais sec-butil. Etil são dois, sec-butils a valência no carbono secundário. Então, eu botei aqui o etil e aqui o sec-butil. A união vai acontecer nas valências livres. Então, se eu tiver que virar uma cadeia, botar pendurada para a direita, para a esquerda, não tem problema. É esse o entendimento que o aluno tem que ter.
Então, esse aqui tem um elétron livre aqui também. Isso aqui é uma atração, como se fosse um ímã. Ele vem e gruda aqui. Coloquei aqui do lado. A união aconteceu aqui entre esse carbono e este aqui, tá? O nome disso aqui, desse composto, dessa cadeia carbônica aqui, depois a gente vai entrar, é uma segunda etapa, beleza? Segundo exercício, isopropil mais isobutil. Esse aqui é o isopropil, esse aqui é o isobutil. A valência livre está aqui e aqui, então a união vai acontecer dessa forma. O que a professora fez? A junção, né? Então, isso aqui vem e cola aqui. Tá aqui a estrutura, tá? Na letra C, butil e terquibutil. A mesma coisa. Esse aqui é um but, são 4, valência livre. Na extremidade, poderia estar aqui como na direita como na esquerda, tanto faz, né? O terquibutil também são 4 carbonos, a valência livre no carbono terciário. Então, a união vai acontecer assim, tá? Isso aqui junta com isso aqui, ó. Não botei aqui, tá? Então, ficou essa estrutura, né? Ao longo do estudo da orgânica, a gente vai aprender a dar nome a essa cadeia carbônica aqui, mas a união aconteceu aqui, nessa ponta. Na letra D, nós temos metil e etil. Met, um carbono, et, 2 carbonos. Valência livre aqui e aqui. Juntamos, ficou essa estrutura aqui. Isso aqui é um propano, né? Bem simples. Essas aqui são com raízes, vocês não aprenderam ainda. Na letra E, nós temos o N-propil mais o isopropil. Esse aqui, o propil, que N-propil é a mesma coisa, é uma valência livre ou na direita ou na esquerda. O isopropil, a valência livre no carbono do meio. Aqui está o própio, ó. Então, a valência livre tem que ser aqui porque ele está dizendo que é um isopropil. Juntando esses dois radicais, nós vamos ter essa estrutura aqui. Está aqui a junção das duas raízes, tá? Na letra F, nós temos o fenil mais o metil. Fenil é um aromático, valência livre em qualquer vértice desse hexágono, eu coloquei aqui. E o metil é um carbono só. A união entre os dois, então, vai ficar essa estrutura aqui, que se chama metilbenzeno. Lá na frente vocês vão aprender. Na letra G, nós temos o sec-butil mais o etil. O sec-butil é uma valência livre, but são 4, a valência livre no carbono secundário. Poderia ser este carbono como este aqui. Esses aqui são carbonos secundários. Eu botei aqui a valência livre. O etil são 2, aqui ou aqui, coloquei desse lado para ficar mais fácil para explicar para vocês. Fiz a junção das duas, a união, e resultou essa cadeia carbônica aqui, tá? Esse aqui é um 3-metilpentano. Logo, logo irão aprender. E a última, então, ficou o propil, ou N-propil, tanto faz, mais o etil. Prop são 3, valência livre nessa extremidade ou nesta. E o etil são 2, aqui ou aqui. Eu coloquei assim para ficar mais fácil. Unimos essas duas valências aqui e resultou nessa cadeia de 5 carbonos, que nada mais é do que o pentano. Beleza? Espero ter ajudado aqueles alunos que estão com dificuldade, né? Lembrando que sempre é bom buscar outras metodologias, outros vídeos, vocês têm acesso aí, tem vários materiais, o próprio livro de vocês, tá? Dúvidas, estou à disposição. É só procurar a professora na plataforma, deixar mensagens lá que a gente vai tentando ajudar o que puder. Beleza? Abraços!